Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Já queria convidar as nossas crianças para a divisão, para a salinha. As crianças para a salinha sem correr, andando. A salinha ainda vai estar lá, quando vocês não precisam correr. Amém? Quem aqui nessa noite está feliz? Não, foi muito fraco, pessoal. Assim eu não vou acreditar em vocês. Quem essa noite está feliz? Glória a Deus. Amém. Nessa noite a gente vai fazer uma breve exposição sobre jejum e como o jejum pode nos aproximar de Deus. Amém? Quem aqui tem o costume de praticar jejum? De fazer jejum em casa? Amém. Queria que vocês abrissem agora a palavra de Deus em João, capítulo 6, verso 63. Antes de falar propriamente sobre o jejum, eu queria que a gente explanasse um pouco e entendesse que a gente tem um lado espiritual e um lado carnal. Então, eu e vocês, a gente tem um lado espiritual, mas também a gente tem um lado carnal. Então, João, capítulo 6, verso 63. Todo mundo achou? Amém? Vai dizer assim, capítulo 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Vamos fazer uma oração. Quero convidar vocês a ficarem de pé. Em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Nós te agradecemos porque até aqui Tu tem nos sustentado, Senhor, não só com pão, Pai, mas também com a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra porque ela é maravilhosa, Deus. Te agradecemos porque a gente tem a oportunidade, Senhor, de ler a Tua palavra todos os dias, Senhor. A gente tem a oportunidade de estar na Tua presença, Pai, todos os dias, Senhor, até que o Senhor venha, Pai. Então nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te pedimos que Tu venha iluminar os nossos pensamentos nesta noite, Senhor. Que a gente venha aprender mais de Ti, Pai. Que o nosso conhecimento, Senhor, venha ser fortalecido, Pai. E que o que a gente aprender aqui nessa noite, Senhor, não sirva apenas, Senhor, para estar na nossa mente, Pai, mas também para mudar o nosso comportamento, Senhor. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, João capítulo 6, verso 63, vai dizer que o Espírito é o que vivifica e a carne para nada se aproveita. Então, as palavras que Jesus disse, elas são Espírito e também são vida. Então, aqui a gente consegue observar que a gente tem um lado carnal. O lado carnal é aquele lado mundano, aquele lado que tem os desejos do mundo, aqueles desejos que nos afastam de Deus. Esse é o nosso lado carnal. Mas a gente também tem um lado espiritual. E a gente pode alimentar esse lado espiritual
através da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é vida e ela nos vivifica, né? Quando Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que ele está querendo nos mostrar, que a gente, né, que também é carne, que tem o nosso lado carnal, a gente não vai viver só de pão. A gente também vai viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a gente tem um lado espiritual e a gente precisa alimentar esse lado também. Então a palavra de Deus é ela que vai nos nutrir, é ela que vai nos alimentar. E à medida que a gente vai se alimentando da palavra de Deus, a gente vai entrando, né, numa percepção cada vez maior, né? A gente vai sendo alimentado, o nosso conhecimento ele vai sendo fortalecido e com isso também o nosso comportamento ele vai mudar. Porque não tem como você ler a palavra de Deus, não tem como você aprender algo que está aqui escrito e ficar do mesmo jeito. Porque eu não conheço palavra tão poderosa como a palavra de Deus que transforma vidas. Quem é que teve a sua vida transformada pela palavra de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Então, lá também em Romanos capítulo 7, vai reforçar um pouco essa ideia de que a gente também tem um lado carnal. Romanos capítulo 7, verso 14. Vai falar o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então aqui também fica mais claro ainda que a lei de Deus, ela é espiritual. E a gente precisa da lei de Deus para alimentar o nosso lado espiritual. E aqui ele afirma também que ele é escravo do pecado, né? Escravo carnal, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E como que a gente faz para quebrar essa escravidão? Como que a gente pode quebrar essa escravidão? A gente pode quebrar ela através da palavra de Deus, através da presença de Deus, através do sangue de Cristo Jesus, que foi derramado por mim e por vocês. Então, a palavra de Deus, né, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16, vai dizer que ela é útil para o ensino, que ela é útil para a repreensão. Então, a palavra de Deus, ela é útil para muitas coisas. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, né, que separa a alma, né, que separa junta e medula. Mas aí vem a pergunta. Eu queria que vocês primeiro entendessem, né, essa relação entre o espiritual e o carnal. E agora vem a pergunta, né, onde que o jejum entra no meio disso? Porque se a gente tem dois lados, a gente tem um lado carnal e um espiritual, logo, né, o que tiver mais fortalecido é o que vai ganhar, é o que vai prevalecer. Então, é aí que o jejum entra. O que é que o jejum faz? O jejum ele é um ataque direto à nossa esfera carnal. Quando a gente faz um jejum, a gente está atacando o nosso lado carnal, a gente está atacando os nossos desejos carnais. O que é que significa jejum? Se a gente for ver no hebraico, né, a palavra jejum é nefshu,
né? Eu não sou tão bom em pronúncia como o pastor Tiago, mas é algo semelhante a isso. O ne vem do prefixo não, e o estio vem da palavra comer. Então, jejum é não comer. Se a gente for pegar o pé da letra. Então, quando a gente não está comendo, né, a gente não está alimentando o nosso lado carnal e talvez o lado mais primitivo. Como assim um lado mais primitivo? Porque a gente tem vários desejos carnais, não é isso? Mas qual é o desejo carnal que vem instalado de fábrica? É a comida, né? A gente tem que comer para ficar de pé, a gente tem que comer para poder trabalhar, a gente tem que continuar comendo para ficar vivo. Então, isso já vem instalado de fábrica, né? Deus fez a gente assim. Então, quando a gente faz o jejum, a gente está atacando esse lado carnal. E quando a gente ataca esse lado carnal, ele diminui e o lado espiritual aumenta. Então, por isso que o jejum, ele pode te aproximar mais de Deus. Talvez você também se pergunte, mas a palavra de Deus, Vinícius, ela fala que a gente deve fazer jejum, né? Onde que está na palavra de Deus que a gente tem que praticar jejum? Esse negócio de jejum não é só do Antigo Testamento, não? Porque no Antigo Testamento a gente observa que em determinados momentos o povo de Israel se reunia, né, e declarava jejum para todo Israel. Né? A gente via também que os próprios fariseus também praticavam jejum. Será que isso ainda é para a gente? Primeiro vamos abrir lá em Mateus capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 16. A partir do verso 16. Vai dizer assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. No verso 17, porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Então aqui Jesus, ele fala um pouco acerca do jejum, e ele já dá uma dica. No início do verso 16, ele diz o quê? Quando jejuardes. Ele não fala se jejuardes, quando jejuardes. Então, em algum momento você tem que jejuar. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por mim e por você, ele espera que vocês pratiquem o jejum. É isso que ele está dizendo para a gente no Mateus capítulo 6, verso 16. Quando jejuardes. E aqui também ele já nos dá uma dica de como a gente fazer isso da forma correta. Porque ele cita o exemplo dos fariseus. Olha, os fariseus, eles jejuavam, mas quando eles jejuavam, eles ficavam com a cara triste, para parecer aos homens que eles estavam jejuando. Para de repente o irmão passar, ver o irmão Paulo triste. Vixe, o irmão Paulo está triste, ele não está comendo, ele está jejuando. Será? Né? Então, os fariseus faziam isso com esse intuito. E Jesus já diz, olha, vocês não vão fazer dessa forma. Não façam dessa maneira. Quando vocês forem jejuar, né, façam isso em secreto. E pelo contrário dos fariseus, em vez de se demonstrar triste, ponha um sorriso no rosto. Porque não faz sentido, irmão. Como eu estava dizendo para vocês, o jejum, ele ataca o nosso lado carnal. Logo, a gente vai ter mais de Deus, a gente vai ter mais do Espírito Santo. E o que é que diz lá em Salmos 16, verso 11? Na presença de Deus
a plenitude de alegria. Como que você está tendo mais de Deus e está triste, se na presença dele há plenitude de alegria? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então, a gente entende que o jejum, ele não é tratado como uma opção. O jejum não é tratado como uma opção. A gente tem que jejuar. Agora em Lucas, capítulo 5, verso 33. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 33. Vai dizer assim: disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? O que é que Jesus responde, para essa pergunta? No verso 34. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? No verso 35, dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Em diversos trechos da palavra de Deus, Jesus se refere a ele mesmo como o esposo, como o noivo. E aqui não foi diferente. Ele está dizendo, respondendo à indagação que eles fizeram: por que que os seus discípulos não estão jejuando? Porque Jesus estava ali, estava com eles, e não tinha necessidade deles jejuarem. Mas, no verso 35, ele diz: olha, vai haver dias em que o esposo não vai mais estar. Aí sim, eles vão jejuar e vão orar. Então, isso também serve para a gente. Jesus, ele subiu aos céus para preparar o lugar, como a gente cantou aqui nessa noite. E enquanto ele está lá, preparando o lugar, a gente precisa jejuar e orar. Deus esperava isso dos discípulos, e Ele espera também de mim e de você. Irmãos, eu não sei vocês, mas está com pouco tempo, eu confesso para vocês, eu já tenho quase 8 anos que aceitei a Jesus, mas foi há pouco tempo que Deus me revelou quão importante é o jejum. E a gente vinha meditando sobre isso, a gente vinha conversando mais sobre isso em casa, eu e a Paloma, a gente começou a praticar jejum. E ontem a gente trouxe isso para os jovens, a gente trouxe essa palavra para os jovens, justamente com esse intuito, porque eu passei 8 anos para entender quão importante o jejum era, para entender que Jesus, ele cobra isso, ele espera isso da gente. E jejuar é tão bom porque a gente tem mais da presença de Deus. E é como eu disse para vocês, na presença de Deus, como a palavra de Deus diz, na presença dele, a plenitude de alegria. E a minha esperança é que eles entendessem isso mais rápido do que eu, para que eles possam aproveitar mais dessa presença, dessa plenitude de alegria. Louvado seja Deus. Então, só para lembrar que o intuito do jejum é a gente
mortificar a nossa carne, é a gente matar cada vez mais os nossos desejos carnais e ter mais de Deus, ter mais da presença dEle. E para exemplificar um pouco para vocês, né, o quanto o jejum é bom para o crente, né, eu vou citar aqui uma vez não, né, eu estava esses dias assistindo uma pregação do pastor Luciano Subirá. E ele cita um momento onde ele estava fazendo um jejum prolongado, né, um jejum de muitos dias, onde ele estava bebendo só água, né, e às vezes água com limão espremido. E durante uma programação da igreja deles, alguns irmãos se reuniram para ir almoçar. E ele estava fazendo jejum. Mas mesmo assim, ele foi também almoçar com os irmãos no restaurante, né? Até que um dos irmãos falou: olha, a gente se sente um pouco incomodado, né? Porque o senhor está fazendo jejum e o senhor vai estar lá, a gente vai estar comendo. E o pastor Luciano responde para ele: o problema é seu, porque eu não vou abrir mão dessa comunhão. Eu quero estar com vocês, mas não se preocupa, porque hoje é dia de banquete. Hoje eu vou tomar água com limão. E chegando lá, ele pede para o garçom: olha, me traz uma água com limão espremido. E o garçom traz um copo grande, né? E ele fica se perguntando: eu acho que o garçom entendeu errado. Eu acho que ele está trazendo para mim uma limonada. Porque limonada tem açúcar, né? O pessoal bota outras coisas. Mas antes de questionar, ele resolveu provar. Aí ele provou e falou: olha, tá doce. Eu não sei se eu me expliquei errado ou se o senhor não entendeu. Eu queria só a água com os limões espremidos. Aí o garçom respondeu: rapaz, quem não está entendendo é eu. Porque eu vi o cara da cozinha espremer um monte de limão aí. E ele não botou nada além do limão. Aí ele: não, mas está doce. Aí o cara ficou sem entender. E as pessoas que estavam à mesa: ah, Luciano, tu tá ficando doido, deixa eu provar isso aí. E eles provaram e fizeram cara de azedo. Aí ele provou de novo: tá doce. E o pessoal provava e falava: tá azedo. Porque o que foi que aconteceu? Né? Como ele passou muito tempo sem comer, o paladar dele ficou mais aguçado, porque ele não estava mais explodindo, vamos dizer assim, o paladar dele com sabores, como a gente faz todo dia, né? De manhã a gente come um pão, né? Meio dia a gente está comendo um arroz, um feijão, então são muitos sabores ali durante o dia. E como ele passou muito tempo sem comer nada, o paladar dele ficou aguçado e ele conseguiu enxergar um doce ali no meio do limão. E é isso que o jejum vai fazer comigo e com você. Ele vai deixar o nosso paladar mais aguçado. E a gente vai conseguir aprender mais de Deus. A gente vai conseguir enxergar mais da presença de Deus. Porque o nosso lado carnal, ele vai estar diminuindo. É o que diz lá em João, acho que é João capítulo 3, verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que isso aconteça comigo e com você. É necessário que ele cresça e que a gente diminua. Então, à medida que a gente está fazendo o jejum, a gente vai ficando, mais sensível à presença de Deus, mais sensível à palavra de Deus. Talvez você leia um capítulo que você leu diversas vezes e você tenha uma revelação diferente. Por quê? Porque você está mais sensível à presença de Deus. Você vai ler aquele capítulo que você leu várias vezes e não entendeu, e você vai ler e vai ficar dizendo: Senhor, essa palavra era tão doce e eu não percebia. Essa palavra era tão maravilhosa e eu não entendia. É isso que o jejum vai fazer com a gente. Santo, santo, santo é o Senhor. Em Ezequiel capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo,
vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E olha o que aqui o Ezequiel fala. Eu comi e na boca me era doce como mel. A palavra de Deus, ela é doce como mel. Vai dizer também em Salmo 119, verso 3: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Então, a palavra de Deus, ela é doce e a presença dele é maravilhosa. Eu não me canso desse capítulo, né? Salmos 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Eu não sei vocês, mas eu quero cada vez mais ter a presença de Deus. E é por isso que cada vez mais eu vou fazer jejum e eu vou matar a minha carne. Porque é necessário que ele cresça e que eu venha diminuir. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Então, quanto mais a gente praticar o jejum, mais de Deus a gente vai ter. Espero que essa noite você tenha entendido que Jesus espera que vocês façam isso. Que isso não é uma coisa do Antigo Testamento, que a gente ainda tem que praticar. E que a cada dia que passa, a gente possa se deleitar na presença de Deus, se deleitar na palavra dEle. E se você, assim como eu, tem esse desejo, eu queria convidar vocês a ficarem de pé, aí mesmo onde vocês estão. Né, que a gente possa buscar cada vez mais a Deus. A gente vai fazer uma oração, e nessa oração eu peço que vocês peçam a Deus que Ele ilumine os pensamentos de vocês, que vocês possam começar, se você já faz jejum, que você continue jejuando. Se você não tem o costume de jejuar, passe a jejuar. Deus espera isso de você. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra, ela nos vivifica, Senhor. A Tua palavra, ela é vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque é ela que nos alimenta espiritualmente, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nos revela, Pai, cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que cada vez mais, Senhor, o nosso lado carnal venha diminuir, Pai. Que a gente venha, Pai, estar cada vez mais, Senhor, satisfeitos na Tua presença, Senhor. Porque a Tua palavra, ela nos mostra, Senhor, que isso é possível, Pai. Talvez, Senhor, era isso que os cristãos sentiam, Pai, quando eram perseguidos, Senhor, porque eles eram perseguidos, mas ainda assim estavam alegres, Senhor, porque eles estavam na Tua presença, Pai, e na Tua presença a plenitude de alegria, Senhor. Pai, que a gente possa cada vez mais, Senhor, ser usado por Ti, Senhor. Nos revela, Senhor, fala aos nossos corações. Que essa palavra, Senhor, não venha apenas ficar na nossa mente, Senhor. Que isso venha se converter, Pai, em mudança de hábitos, Senhor. Que isso venha se converter em prática, Pai. Pois a gente precisa praticar a Tua palavra, a gente precisa praticar o que é aprendido aqui, Senhor. Eu te peço pela vida de cada um desses irmãos, Senhor. Pai, abençoa, protege, Senhor. Guarda eles, Pai, de todo mal que há aí fora, Senhor. Aproveito também, te peço pelo pastor Tiago, Pai. Senhor, cura ele, Pai.
Que logo, logo ele possa estar aqui novamente, Senhor, te servindo, Pai, te adorando, Senhor, trazendo a tua palavra a essas ovelhas, Senhor. Eu te peço, Pai, por cada um aqui, Senhor, nos alimenta com a tua palavra, com o teu Espírito, Senhor. Que a gente venha estar satisfeito em ti, Pai. É o que eu oro e que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Perdão. Não tenho costume, né? Que Deus abençoe vocês, que Ele possa levar vocês para casa em segurança, que vocês possam estar aqui novamente, em nome de Jesus. Amém.